Pessoal, vamos começar mais um programa Café com Livros. Sempre um bom café. Na companhia de um bom livro. Vou continuar aqui falando sobre os temas que nós estamos trabalhando, relevantes aí para a sociedade, para ser discutido e também para aquelas pessoas que desejam passar nos concursos públicos. Nós tivemos aí então a abertura do Concurso Nacional Unificado e muitos desses temas que ficaram para poder serem estudados para esse concurso servirão também para outros concursos vindouros, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os desafios do Estado de Direito, que é justamente democracia e cidadania. Nós vamos tratar sobre esses tópicos gerais, vamos falar um pouquinho sobre os desafios do Estado brasileiro diante de promover cidadania plena no Estado que deve ser, né, de fato democrático, não apenas no papel, mas também suas atribuições nas garantias dos direitos fundamentais coletivos para garantir a toda a sociedade brasileira dignidade, tá bom? Antes disso, eu quero aqui falar um pouquinho do meu livro, Um Alguém Especial. O livro Um Alguém Especial de minha autoria é um romance literário em 31 capítulos que conta a saga da Letícia Mesquita, uma mulher que até então tinha tudo resolvido em sua vida, parecia que era uma mulher feliz, até que, de uma hora para outra, começa a ter o seu mundo desmoronado, né? Ela tem problemas aí com o esposo, que é o Gilberto, o empresário Gilberto Mesquita, que começa a ficar frio, distante, e ela descobre então o envolvimento do esposo com uma amante. Ele começa a se tornar uma pessoa violenta, agressiva. Ela também tem um distanciamento com seus dois filhos adolescentes, Mateus e Priscila, e tudo começa a realmente virar de cabeça para o ar a partir do misterioso assassinato do esposo Gilberto Mesquita. Ele é assassinado e aí ela começa então a ser envolvida numa situação estranha quando ela descobre vários problemas na empresa do marido, problemas com corrupção, com desvios de dinheiro, problemas com envolvimento com tráfico de drogas e aí também suspeitas em cima do então sócio de Gilberto, que é Rodrigo. Em meio a tudo isso, os filhos começam a estar numa crise, especialmente Mateus, com envolvimento com drogas. E no meio a tudo isso, nessa turbulência toda, Letícia conhece então o misterioso professor Lucas Geliel, que passa a ser um baluarte, uma fortaleza, um grande amigo ou até mesmo além de um amigo. O romance Um Alguém Especial é uma novela de uma linguagem simples, acessível, é recomendada também para jovens, adolescentes, adultos. Todo mundo que tem lido fala que é uma leitura muito fácil, dinâmica, vários acontecimentos. Tem aí o mistério de quem é Mangabeira, quem assassinou Gilberto Mesquita, também o que vai acontecer a partir desse relacionamento de Letícia com o Lucas. Vale a pena, eu recomendo aí pela editora Tagore, para que vocês possam comprar o livro Um Alguém Especial, tá bom? Pela Tesauros Editora de Brasília, que hoje está sendo vendida pela editora Tagore. Agora, mais um pouquinho de café. E vamos falar então dos desafios do Estado de Direito, especificamente democracia e cidadania. Vamos lá. Ó, nós vivemos no Brasil um período muito grande, longínquo, de uma grande ditadura militar. Uma ditadura militar que iniciou lá em 1º de abril de 1964 e durou aí durante muito tempo. Foi um período muito duro, muito difícil para a história brasileira. Um período onde foi retirado direitos políticos, direitos individuais, houve repressão, houve perseguição, houve muitos crimes em nome da chamada, do bom Estado, né? Do Estado brasileiro, que foi então a perseguição a opositores ao regime político à época. E isso então, e aí foi instalado então no Brasil uma ditadura militar. É um período ditatorial, o autoritarismo, né? Então, esse período durou
durante algum tempo até a chamada redemocratização do país, que foi então vários movimentos sociais, movimentos artísticos, movimentos sindicais, que começaram a eclodir em todo o país, que lutava então pela redemocratização do país, pelo fim daquela ditadura militar. E com isso, nós chegamos à Constituição Brasileira de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã. E com essa redemocratização, a Constituição Cidadã traz um novo amparato jurídico brasileiro, uma nova remodelagem brasileira, que é a chamada, então, a instituição da nova democracia brasileira. Com isso, o Brasil tem, então, os seus poderes divididos em três, que é a tripartite brasileira, né? Que é a divisão do Brasil, a divisão dos poderes em três, que é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Para além disso, nós temos a volta do voto, mas agora é o voto livre, o sufrágio universal. O brasileiro então tem o direito ao voto livre, a existência então de partidos políticos e o principal, a alternância de poder. O povo, então, ele passa a participar diretamente dessa democracia por meio do voto, mas também ele poderia participar, e ele pode participar com a previsão constitucional por meio de plebiscitos, de referendos, de audiências públicas e de leis de iniciativas públicas. Olha só, é uma nova realidade brasileira a partir de 1988, a partir de promulgada a nova Constituição, a Constituição brasileira, conhecida novamente, repito, como Constituição Cidadã. E aí, voltando aí nos três poderes, o Brasil, então, ele passa a ter uma divisão em três poderes. O poder executivo, que é aquele ao qual executa as leis aprovadas pelo legislativo. Ele também administra o Brasil, tem o poder administrativo de administrar o Brasil, e o poder executivo também é aquele que representa a economia do país e também representa o Brasil, o país no exterior, digamos assim. O chefe do poder executivo a nível nacional é o presidente da República ou a presidenta da República. Em nível estadual são os governadores de estados, governadores e governadoras. E em nível municipal nós temos os prefeitos e as prefeitas. Nós temos também o poder legislativo, que são aqueles que elaboram as leis, né? Eles elaboram e eles aprovam as leis. O Brasil tem o poder bicameral, ou seja, o poder legislativo ele é formado pela Câmara dos Deputados, deputados federais e também pelo Senado Federal. Em nível estadual, nós temos os deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais que representam todo o povo brasileiro, né, em cada estado. E no caso do Distrito Federal, nós temos os deputados distritais. Em níveis municipais, nós temos as câmaras municipais de vereadores, né, que são as vereadoras e vereadores que elaboram e executam, né, eles elaboram essas leis locais e aí os prefeitos municipais é que executam essas leis. Nós temos também o poder judiciário, que tem aí a incumbência de interpretar as leis e fazer valer essas leis da forma mais justa possível, né? Respeitando a Constituição Federal e também todas as leis, seja estaduais e municipais, têm que respeitar a lei maior, a Carta Magna do país, que é a Constituição Cidadã. O Brasil, no Poder Judiciário, é muito complexo. Nós temos muitos tribunais, tanto a nível estadual como federal, mas nós podemos dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal é a corte maior do país. É a partir dele que nós vamos reger todo o complexo judiciário brasileiro, tá bom? Para que funcione bem os três poderes, nós entendemos que eles agem, eles trabalham de forma independente e harmoniosamente entre si. Mas precisa que haja uma
coordenação entre eles. Essa coordenação nós vamos chamar também de freios e contrapesos. Ou seja, para que nenhum poder extrapole o limite do outro, ou para que nenhum poder tenha limites, que ele tenha poderes ilimitados, digamos assim, para que não haja autoritarismos. Então, para que a gente possa dar aí freios em cada um, entre aspas, e contrapesos, existe então uma coordenação. Dá um exemplo aqui para vocês. O presidente da República, ele tem o poder de, por exemplo, vetar algumas leis que chegam no Congresso Nacional. No entanto, o próprio Congresso Nacional pode derrubar vetos. Então, isso são formas de delimitar poderes, limites um ao outro. Vou tomar mais um cafezinho aqui, antes de continuar. Dando continuidade, o Brasil, então, ele adotou o sistema presidencialista, né? Aqui. O sistema presidencialista, ele foi iniciado aqui, eu anotei para vocês, em 1839, né? E aí teve várias rupturas, teve indas e vindas, nós tivemos aí grandes acontecimentos na história do Brasil, até chegarmos em 1988, com a Constituição Federal, depois do período militar, que aí os presidentes eram presidentes militares, que foi naquele período, aquele período difícil da história do Brasil, que foi a ditadura militar. De 88 para cá, aos dias atuais, então, nós tivemos aí um período onde a população brasileira pôde novamente ir às urnas e escolher o seu presidente ou a sua presidenta, no caso, uma única vez, que foi Dilma Rousseff. Com isso, o presidente da República, ele tem alguns desafios. Ele tem o desafio, por exemplo, de governar o país, mas ele tem um mandato limite. Até o governo FHC, ele teria um mandato único de 4 anos. Com a aprovação da reeleição para presidente da República, uma única reeleição, então o presidente da República ele pode ter uma única reeleição que é ininterrupta, que é de 8 anos. Depois desse período, pode ter aí uma interrupção, uma alternância de poder, e depois esse mesmo presidente pode voltar a ser candidato. Aconteceu isso agora, recentemente, com o presidente Lula, que foi presidente 8 anos, teve um período fora do poder, alternâncias de presidentes, e aí ele volta novamente como presidente da República. Então vamos lá. Em 1989, então, nós tivemos a eleição presidencial entre Fernando Collor de Mello e Lula. Collor foi eleito presidente da República e em 1992, Fernando Collor de Mello sofre o processo de impeachment. Existe também um mecanismo chamado, a partir da Constituição Federal, que é o processo de impeachment, que é um processo a partir de CPIs, de investigações feitas no Legislativo. Então, o Congresso Nacional, com seus deputados federais e seus senadores da República, investigam o presidente da República a partir de um processo legal instaurado, com ampla defesa, e aí, a partir disso, o presidente da República ou a presidente da República pode ser retirado do poder por meio de um impeachment. Assim aconteceu em 92, e aí Itamar Franco assume o poder e termina o mandato até 94. Em 1994 tem novas eleições, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente da República, e no período entre 95 e 98 é aprovada a reeleição, e ele então é reeleito presidente da República. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente da República. Em 2006, ele é reeleito para mais um mandato. Em 2010, Dilma Rousseff é eleita a primeira e única presidenta da República do Brasil. E em 2014, ela é reeleita. Em 2016, ela sofre também um processo de impeachment a partir do Congresso Nacional. Para muitos também, na verdade, um processo foi um golpe institucional. Por que golpe? Porque, diferentemente do golpe militar, a gente chama esse de golpe a partir das instituições, porque depois nada foi provado contra a presidente Dilma Rousseff. E outro elemento importante para ser discutido, ela foi retirada do poder com impeachment, mas foi mantido os direitos políticos dela, o que é uma grande contradição. Então,
A Dilma foi retirada politicamente por meio de um impeachment, a partir de uma CPI, de um julgamento, mas foi mantido os direitos políticos dela. E aí, em 2016, então, Michel Temer assume o poder, conduz o Brasil até 2018, quando assume aí, por meio de eleições, Jair Messias Bolsonaro, fica no poder até 2022, que quando Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, depois de ter sido preso por processos também que nada se provou no STF, consegue então recuperar os seus direitos políticos. Ele então se torna presidente da República em 2022, se tornando o único presidente da República a ter terceiro mandato e vigora até o presente momento. O grande desafio do presidencialismo, dos presidentes da República que se passaram e do atual presidente, é ter a chamada governabilidade. Para isso, ele precisa muitas vezes conceder favores, conceder cargos políticos e manter e fazer uma chamada coalizão. Coalizão entre partidos políticos, que muitas vezes é uma coalizão heterogênea, ou seja, partidos de direita com partidos de esquerda, com os chamados partidos do centrão. Isso é um grande desafio para qualquer governante que consiga encaminhar projetos de leis, programas de governo, para que ele tenha aprovado no Congresso Nacional a sua maioria e tenha encaminhado seus projetos. Para isso, então, ele precisa manter a chamada governabilidade e ter a coalizão política. Então, vou encerrar essa primeira parte com esse primeiro vídeo. Termino aqui a primeira parte de desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Vou lançar depois uma segunda parte, um segundo vídeo, e peço que vocês continuem me acompanhando aí nas redes sociais, que a gente possa continuar nos nossos estudos, no nosso foco, e também continuo pedindo que vocês possam comprar e adquirir o livro Um Alguém Especial. Um beijo e até o próximo Café com Livros.